O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não descarta desistir da candidatura ao Senado. O repórter Rodrigo Viga. Plano de voo do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em 2026, sendo alterado e modificado. Ele sempre falou na possibilidade de se descompatibilizar do governo do estado do Rio de Janeiro até abril do ano que vem para se candidatar ao Senado Federal. Mas a ideia atual, de momento, é permanecer à frente aqui do Palácio Guanabara até 31 de dezembro de 2026, ou seja, até o final do mandato. Cláudio Castro tem vários motivos e razões para essa mudança de momento em seu plano de voo. Para toda ação existe uma reação. Talvez um divisor de águas tenha sido a ruptura, o azedume, na relação com o potencial candidato da direita nas eleições de 2026, Rodrigo Bacelar, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Castro já não acredita mais no sucesso dessa candidatura e também não enxerga no campo da direita um nome forte, musculoso o suficiente para concorrer com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. As fontes da Jovem Pan dizem ainda que o próprio Paes tem procurado e conversado com Cláudio Castro, pedindo para que ele interfira o mínimo possível nas eleições do ano que vem, abrindo perspectivas para 2027, caso Eduardo Paes seja eleito governador do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro poderia focar no ano que vem na eleição de deputados estaduais e deputados federais. E ainda se fala na possibilidade dele presidir uma união, uma federação de partidos, que manteria ele dentro da política. As fontes da Jovem Pan dizem que Castro tem propostas profissionais de pelo menos 3 frentes distintas e ainda tem um pedido pessoal, familiar e particular, para que seja mais presente, menos ausente, uma vez que a política exige muito, tem muitas agendas e o envolvido nisso precisa ser quase um abnegado familiar. No Rio, Rodrigo Viga. Ô Dora, posso começar esse giro dizendo, você que mora no Rio de Janeiro, Dora Kramer, de qualquer forma, cogitar desistir não é desistir, né? Mas o que estaria realmente preocupando o governador, atormentando o governador para uma desistência como essa? O Viga deu algumas razões, mas o que se ouve aí no Rio, Dora? Olha, cogitar não é desistir, mas divulgar a cogitação aproxima da desistência, tá certo? Claro que é alguma coisa, ainda tem tempo, porque se ele for se candidatar ao Senado, sei lá, de repente é deputado, ele tem até o final de março. Mas o que motiva, o que eu acho que motiva, é o atrito da direita, né? O atrito da direita é muito forte. São 2 vagas no Senado, uma vaga é do senador Flávio Bolsonaro, quer dizer, uma vaga como legenda, não que ele esteja eleito, mas a gente viu ontem ele sofrendo, Cláudio Castro, sofre embates dentro do PL, senador Carlos Portinho, então a confusão pode não favorecê-lo, além do que o Cláudio Castro não é uma pessoa que tenha tradição na política do Rio de Janeiro. Como é que ele virou governador a primeira vez? Porque depois ele foi reeleito. Ele era vereador, e foi ser vice na chapa de um candidato absolutamente improvável, Wilson Witzel, que ganhou a eleição, ninguém sabe. Eu, por exemplo, não sei até hoje como, né? Até o dia da eleição, eu nunca tinha ouvido falar o nome do Witzel. E aí o Witzel se atropelou, sofreu impeachment e pronto. Cláudio Castro, vice-vereador, vira governador do Rio de Janeiro. E aí, no cargo, tal, com todo o apoio, consegue se reeleger. Agora, o quadro é diferente, ele está sofrendo muita divergência, muitos ataques, muitos atritos no próprio campo dele. Então, de repente, ou por ficar sem chance de ter essa legenda para o Senado, ou para não querer se aborrecer, realmente ele pode desistir. E de uma certa maneira breve, a gente já está na reta final do jornal, ô Vilela, de qualquer forma, você é governador, você sonha em alçar voos mais altos, né? Mas a Dora deu toda a letra da carreira política dele.
Exatamente, Tiago. Você vê que cada eleição é uma eleição. Muito embora ele tenha sido eleito logo no primeiro turno nas últimas eleições, o que num primeiro olhar, eventualmente poderia fazer a pessoa imaginar que ele teria muita popularidade no Rio de Janeiro, mas realmente não é o caso. E nesse sentido, talvez antevendo ali que pudesse ter algum tipo de dificuldade, que o cenário não seja um cenário de tanta força assim para poder se eleger, talvez acabe sendo mais interessante uma construção política que venha no sentido de alguma forma, compor as forças do seu campo político nas próximas eleições.